A paz do Senhor, meus queridos, mais uma vez a irmã Ione Miranda aqui está para compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor colocou fortemente no meu coração. Mas antes, eu já gostaria de agradecer pela sua vida. Você que vai tirar um tempinho para ver este vídeo, eu já quero te convidar a ver desde o começo até o final e não perder nada, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai impactar o teu coração e vai falar muito com a tua vida. E se você é uma pessoa assim como eu, que ama a palavra de Deus e acredita nas Escrituras, deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo e compartilha esse vídeo com alguém que você conhece, que está desanimado e pensou até em parar. Então vem comigo meditar na palavra do Senhor. E a palavra se encontra no livro de João, no capítulo 3, do versículo 16 ao 17, que diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Talvez, meu querido, você tenha se entristecido com os noticiários. Talvez você tenha se entristecido com as notícias que você tem visto. Mas eu quero te trazer uma palavra de encorajamento hoje, a não olhar para nada disso que está acontecendo, mas olhar tão somente para o teu alvo, que é Cristo, e para aquilo que Ele te chamou e para aquilo que Ele te escolheu. Eu quero começar dizendo que a morte de Cristo trágica era uma profecia que haveria de ser cumprida. Os profetas já haviam profetizado. O profeta messiânico Isaías, Jeremias, eles já haviam profetizado que o Messias sofreria dores, mas em tudo ele suportaria. Jesus tinha consciência que o seu ministério aqui nessa terra não era para ser glorificado, mas mesmo assim ele aceitou. O Pai olhou do céu e não viu um justo sequer. Então ele enviou o seu filho, e ele, como um filho obediente, ele desceu e cumpriu a vontade do Pai. Vale salientar que o Pai nunca obrigou que ele estivesse aqui e nunca obrigou que ele permanecesse aqui. Jesus, ainda no Getsemane, ele faz uma revelação para Pedro, que tinham 12 legiões de anjos ao seu favor. Se Jesus resolvesse desistir, é claro que na mesma hora o Pai enviaria esses anjos para livrá-lo de todo o sofrimento. Jesus não precisava vir a esta terra, porque ele já tinha o seu trono desde a criação do mundo. Mas ele se levantou, desceu e fez a vontade do Pai, por amor de nós, por amor da humanidade. Ele desceu, cresceu, se fez homem e foi até o fim, que lhe gerou uma morte de cruz. Cristo tinha tudo, ele não precisava de nada disso. Mas por amor, ele fez tudo isso para que hoje nós tivéssemos o direito de sermos herdeiros. Cristo, ele comprou um povo rebelde. Ele deu o direito de ele ser perdoado e herdar o reino dos céus. Eu quero te dizer que a primeira dor física que Jesus começou a sentir foi já no Getsemane. E a pior dor e o pior trauma que o ser humano pode passar na sua vida é a psicológica. Cristo, como Deus, no corpo humano, ele podia ver tudo o que ele iria passar e enfrentar dali a algumas horas. É tanto que no Getsemane ele sabia o tamanho da sua dor, que ele começou a suar sangue, as suas veias se estouraram e dos seus poros começaram a sair sangue como suor. Então Jesus é traído por Judas,
por 30 moedas de prata e com um beijo, como se o ser humano não valesse nada. Pedro, no desespero, vai desembainhar a sua espada e vai cortar a orelha de Malco, o sumo sacerdote. Mas Jesus vai dizer: não, Pedro. Pedro, não faça isso, porque todo aquele que pela espada fere, pela espada será ferido. Jesus vai pegar a orelha de Malco e colocar novamente. Um grande milagre vai acontecer. Jesus vai ser preso no meio da noite. Jesus vai ser levado até a casa de Caifás, o sumo sacerdote. E lá Jesus já vai sofrer o primeiro trauma físico, porque os soldados vão começar a lhe esbofetear. Caifás vai começar o interrogatório, mas Jesus não vai abrir a sua boca. Então os soldados vão vendar os seus olhos e vai começar a zombar, querendo que Jesus adivinhasse quem era que estava lhe batendo, lhe cuspindo no rosto. Pela manhã, Jesus vai ser levado para uma reunião oficial no Sinédrio, perante Anás, o sacerdote, e Caifás, o sumo sacerdote. Mas novamente Jesus não vai abrir a sua boca. Ele vai ficar calado, porque ele sabia que precisava se cumprir. Ele sabia que ele sofreria opressões, aflições, dores, mas como um cordeiro mudo deveria ser levado ao matadouro sem abrir a sua boca. Então pela manhã ainda Jesus vai ser levado até Pilatos. Jesus agora está cansado. Jesus está exausto. Jesus está sem dormir como um homem. Pilatos, vendo aquela situação, ele vai dizer que por Jesus ser um galileu, aquele está fugindo da sua jurisdição e que ele deveria ser levado até Herodes. E quando Jesus é levado até Herodes, tudo que Herodes espera é que um espetáculo, prodígios e maravilhas aconteça. Mas novamente Jesus vai permanecer calado. Então Herodes vai olhar e vai dizer que aquele homem não traz perigo algum. Vai dar de presente novamente para Pilatos. Mas tudo isso aconteceu simplesmente por inveja, porque Pilatos sabia que era por inveja e que aquele homem era inocente. Então, quando o povo decide que é Jesus que deve ser crucificado, ele entrega para os seus soldados, que levam até o palácio, trocam as vestes de Jesus, colocam o manto vermelho. E ali começa a Via Cruz de Dores. Os soldados pegaram um chicote, que era um azorrague, que tinha 12 tiras de couro, e em cada ponta tinha pedaços de ossos. E ali, cada chicotada que Jesus levava, eram 12 feridas expostas e abertas nas costas do Senhor. Jesus levou 39 chicotadas. Jesus teve 468 feridas expostas no seu corpo. Fizeram-lhe uma coroa de espinho com espinhos africanos de 6 a 10 centímetros. Empurraram com uma vara, com um pau sobre a cabeça de Jesus para que machucassem, porque se eles afundassem era capaz de estourar o crânio do mestre. Jesus foi cuspido, caluniado e humilhado. Ele precisava fazer um percurso de 2 quilômetros até o Gólgota. Isto levando só a haste horizontal da cruz, porque a cruz pesava em torno de 150 quilos e ele não teria condições de carregar. Então Simão Cirineu vai ajudá-lo a levá-lo até onde ele vai ser crucificado. Ele não vai abrir a sua boca. Ele vai ser levado como um cordeiro mudo ao matadouro. Jesus vai sofrer das 9 da manhã até as 3 da tarde. E naquela época não se acontecia muitas crucificações dentro de Roma. As crucificações eram feitas fora. E a crucificação significava que aquele homem era muito perigoso para a sociedade. O pago daquilo era a crucificação. Servia como lição para que os outros não fizessem mal algum. Quando eles estavam lá, eles faziam um banquinho para ele sentar na cruz,
para permitir para que eles respirassem, ajudassem na respiração, mas que sabia que ia levar à morte. Quando eles morriam, alguns eram retirados da cruz e eram sepultados, mas outros eram jogados aos cães selvagens. Jesus estava sendo comparado como um homem perigoso, um malfeitor para a sociedade. Era isso que o povo estava fazendo com o Mestre. Às vezes as pessoas param para ver o quanto Jesus nos ama, mas não param para ver o quanto Jesus sofreu, para que hoje nós tivéssemos a liberdade de estar aqui proferindo o teu santo nome. Muitos irmãos chegam até a igreja, mas não chegam até Cristo. Muitos são convencidos que são crentes, mas não têm o comprometimento com a palavra de Deus. Mas louvado seja Deus que nós chegamos até a Cristo e nos tornamos igreja do Senhor. Nós temos esse comprometimento com a palavra. E é por isso que estamos aqui, não defendendo Cristo, porque Cristo não precisa ser defendido. Mas estamos aqui para falar da sua palavra e do que Ele é capaz de fazer por todos nós e pela humanidade. Glória a Deus. Cristo morreu, mas ao terceiro dia Ele reviveu e vivo Ele está. Ele foi até os discípulos e deu uma ordem: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de todo o poder. O que Cristo estava ensinando: ficai em Jerusalém e aprenda para depois vocês irem fazer. E os discípulos foram cheios. E depois que eles foram cheios, eles saíram para fazer a obra de Deus. Os verdadeiros escolhidos do Senhor. E os escolhidos do Senhor, meus queridos, eu quero te informar, vão ser esses que são caluniados, são esses que são humilhados, são esses que são açoitados, porque os discípulos pagaram com a própria vida. Pedro foi crucificado de forma cruel, crucificado de ponta cabeça. André foi crucificado de ponta cabeça, uma cruz em formato de X, e ficou conhecido como a cruz de Santo André. Tiago foi decapitado, Paulo foi decapitado. Pagaram com a sua vida, mas valorizaram a cada minuto tudo o que aprendeu com ele. Então você não deve se preocupar com aqueles que estão escandalizando o nome do Senhor, mas você deve se preocupar com o ID do Senhor, aqueles que estão sedentos da palavra de Deus, aqueles que precisam conhecer o verdadeiro Cristo, o Cristo que ressuscitou e vivo está para operar milagres e maravilhas na tua vida. É com isso que nós temos que preocupar, irmãos. A gente não tem que olhar e se entristecer, mas esses escândalos vêm servir como injeção de ânimo e dizer: eu não me corrompi, eu sou lavado e remido no sangue de Cristo. Eu sei que Ele me chamou para fazer o seu ID. Faça o ID do Senhor, irmãos. Não olham para aqueles que são convencidos, não olham para aqueles que foram convencidos de alguma coisa, mas olha para aqueles que são os verdadeiros filhos de Deus. E você é um deles. Você tem esse chamado de Cristo. Ele te chamou para louvar, Ele te chamou para pregoar as boas novas, Ele te chamou para anunciar o Evangelho. Então se preocupa somente com isso, com aquela missão que Ele colocou nas tuas mãos, e não importa o que você vai ter que sofrer por isso. Se você tem as marcas, então glorifica o nome de Deus, que isso significa que você está no caminho certo. E é para isso que você foi chamado, para anunciar com coragem. Não importa o que você vai passar, nem o que você vai enfrentar. O que importa é que a missão vai ser cumprida. Meus queridos, espero muito que o Senhor tenha falado ao teu coração, que você possa olhar todo o sofrimento de Cristo e ter um entendimento para que é que você está aqui nessa terra. Você
tem direito, você é herdeiro do reino dos céus. Então faça o ide do Senhor de todo o teu coração. Não olha para ninguém, não olha para a direita, não olha para a esquerda, mas olha tão somente para o teu alvo, que é Cristo. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que você tenha gostado e muito que o Espírito Santo de Deus tenha falado ao teu coração. Que o Eterno abençoe o teu lar, a tua vida e a tua família e o teu ministério. Fica com Deus e até o próximo vídeo.